Então, bom retorno. Que alegria é podermos estar retomando os nossos encontros depois de essa paradinha. Eu queria muito que tivesse sido presencial, mas eu estou aqui no Goiás e aí não deu. Mas a gente vai organizar, vamos marcar uma data, um domingo. Acho que vai ser melhor a gente pegar um sábado ou um domingo para a gente se encontrar. E se Deus quiser, vai ser logo. Nossa jornada aqui para o Goiás agora vai ser mais constante, mas a gente vai se ajustando. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês e na sequência a gente faz a oração, tá bom? Certo. Bom, nosso tema de hoje é o milênio. Na sequência ali do nosso estudo, né, que a gente falou sobre a volta de Jesus, vocês se lembram de alguma coisa importante? Se lembram de alguma dúvida que tenha ficado, alguma coisa sobre a volta de Jesus? Lembro não. Era bom dar uma recapituladinha, será? Como é Então, que eu dá estava para pedir? pensando nisso, assim, ó. A minha pergunta para vocês é: vocês se lembram que a volta de Jesus, que ela é literal e que todo olho vivo vai ver que não existe aquela possibilidade que, infelizmente, muitos cristãos pregam acerca de arrebatamento secreto, que Jesus vai voltar para uns e para outros não, que depois Jesus vem uma segunda vez para buscar aqueles que ficaram aqui na tribulação. Então, hoje esse tema ele é muito importante ter entendido isso. Por quê? Porque os cristãos, de um modo geral, eles pregam que haverá um tempo, um milênio, onde as pessoas os santos foram arrebatados, estão com Cristo no céu, e os demais, eles estarão é, aqui na Terra, sem a presença do Espírito Santo e lutando para se salvar. É incoerente essa explanação, e assim, o mais difícil dessa teologia é que ela é uma teologia que ela é baseada em dois versículos da Bíblia. E é dois versículos que a gente chama de interpretação rasa. Por quê? São dois versículos, um na sequência do outro. Mas quando você amplia isso, que você lê dois, três versículos antes, você entende que já joga por terra essa teologia. Depois eu mando para vocês ali no grupo, né, o texto bíblico certinho, mas aliás, eu vou pegar aqui e já falo com vocês aqui, porque a gente dá sequência. Antes a gente vai orar, mas deixa só eu encontrar o texto bíblico aqui, tá? Tinha ido buscar o carregador, mas já voltei. É, no capítulo de Mateus, capítulo 24, mas aí antes da gente ler, a gente vai. É, tá, vamos fazer a nossa oração então? Vamos. Amado Deus, nós estamos hoje com o coração tremendamente agradecido a Ti, Senhor, por tudo, tudo, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor sabe, e talvez os meninos aqui não saibam, mas eu estou com o coração muito, muito, muito ferido hoje, Senhor.
O Telzinho está internado, está com Covid, está com uma pneumonia viral séria, mas nós estamos descansados no Senhor porque sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas. E poder estar aqui hoje falando da volta de Jesus, falando do milênio, é para mim um bálsamo, porque eu tenho a certeza de que esse tempo vai acabar. E não demora muito, porque o Senhor está muito próximo de voltar. E a maior alegria que tem para nós, Senhor, é poder ajudar os teus filhos a também terem essa certeza, a também se encontrarem contigo e se prepararem para a breve volta de Jesus. Senhor, hoje são tantos os enganos que são pregados por aí. E nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, para que nós não sejamos enganados, mas que nós sejamos pautados unicamente pela tua palavra, Senhor. E o inimigo, ele é tão miserável que assim como ele tentou enganar Jesus ali nos 40 dias de tentação, até mesmo usando a tua palavra, que o Senhor também abra os nossos olhos, que o teu Santo Espírito esteja nos dirigindo e que nós não sejamos enganados, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que te conhece será salvo e que nós aprenderemos a ouvir a voz do Espírito Santo, e é isso que nós queremos e te clamamos hoje. Que o Senhor nos oriente, nos ensine, conforme a tua santa e maravilhosa vontade, porque nós queremos viver esse milênio contigo, Senhor. Mas o teu milênio, o não e não o milênio que é pregado por aqui. Em nome de Cristo Jesus é que nós clamamos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Então, o texto que se usa para fundamentar o arrebatamento são esses aqui. Mateus 24, que é o capítulo profético do próprio Jesus, o verso 40 e o 41. Eles dizem assim, ó: 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Baseado nisso aqui, eles dizem que Jesus vai voltar, até que você já viram aquela frase em para-choques, há um tempo atrás era bem comum, se esse carro perder a direção, é porque eu fui arrebatado. Essa frase ela rodou durante muito tempo, ela foi muito, muito comum nos carros. Bom, o verso 42, ele já nos dá um indício do que quer dizer esse texto. Ele diz assim: portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Então, isso quer dizer, é um texto de alerta para nós nos prepararmos. Agora, ele diz que será levado. Quem de fato o texto está dizendo que é levado, que está levado, que será levado aqui? Será que são os salvos mesmo ou não? Os primeiros versos falam isso. Olha só, verso 37, diz assim, ó: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. E como é que foi no tempo de Noé? O verso 38 diz: nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Tem semelhança como é que as pessoas vivem hoje, esse texto? Total, né? A maior parte das pessoas vivem o seu dia a dia e uma boa parte não se lembra de Jesus. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Quem é que foi levado aqui? Aqueles que não perceberam, que não aceitaram a pregação de Noé, porque Noé estava onde? Dentro da arca com a sua família. Era Noé, a esposa dele, os 3 filhos de Noé e as 3 esposas deles. Então, os que foram levados, na verdade, os que foram levados foram
que os perdidos, os que não atentaram para a mensagem. E vocês lembram que quando estudamos sobre a volta de Jesus, o que que a gente viu? Que na volta de Jesus, o que que acontecerá com os ímpios? Eles também serão levados pela morte, assim como os que não entraram na arca foram levados pelas águas. Entendem a diferença? É muito difícil você basear um texto bíblico, uma doutrina bíblica, em cima de dois versos, porque quando você pega todo aquele contexto que nós usamos, quantos versículos a gente leu acerca da volta de Jesus? Que ele vai vir com cangor de muita glória, que ele vai vir com um, um volume de vozes, né, com música, com trombetas, que ele vai vir acompanhado de todos os seus anjos, que fala que milhares, miríades e miríades de anjos, né, o acompanharão, que ele vai vir sobre a nuvem, que ele não vai descer aqui, né, que todo olho vai ver. Então, quando você vê, você monta todo um cenário, e aí, como é que você encaixa esse texto dentro da volta de Jesus? É no momento em que os ímpios que não se prepararam, que não estiveram prontos, eles vão ser levados pela morte. Então, é muito triste isso, e agora, a partir desse texto, a gente, então, vai compreender o que é o milênio que a Bíblia propõe, para a gente concluir esse quadro do retorno de Jesus. Então ele diz: na sequência do retorno de Cristo, acontecimentos extraordinários trarão lugar. Lembra que Jesus, nesse mesmo capítulo, ele fala que haverá o quê? Um grande terremoto, o escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas, né? Então, todo esse é o processo. Aconteceu isso, aí vem Jesus, e na volta de Jesus começa o milênio, né? Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas indagações. Bom, vamos lá. A gente vai a base para o nosso estudo de hoje é o Apocalipse capítulo 20, tá? Lucas, Apocalipse, você vai ler para a gente Apocalipse 20, né, o verso 6. Mateus, você pega 1 Coríntios 6. E a Mary, você pega Jeremias 4, versos 23 a 26. Ou vocês querem hoje todos lerem, abrirem em todos os versos? Mas é capítulo 1, versículo 6, 1 Coríntios? 1 capítulo 6, verso 2. Ah, tá. O meu é Jeremias 4, 23 a 26, não é isso? Isso. Pode ser sim. Esses, né? É bom, esse modelo eu acho bom. Diversificado, Então né? vamos lá. Eu também gosto assim. Vou começar aqui. Tá, só um minutinho, deixa eu Apocalipse. fazer a pergunta primeiro, né? Para Tá. onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado é o bem-aventurado é o santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, eles estarão no céu e reinarão com Cristo durante 1000 Mil anos, né? anos. A gente pensa assim, meu Deus,
1000 anos, né? A gente tá aqui. Eu tô aqui há 65, Sabe, 64 anos, né? E eu já fico pensando assim, gente, não 65 sabe, é muito tempo, né? sabe vós. Sim, ué. Imagine 1000 anos, né? É muito tempo, né? Então, agora, o que os salvos farão no céu durante esses 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4, você lê agora a primeira parte do verso 4, Lucas, e depois o Mateus lê 1 Coríntios. Em tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vinha ainda as almas dos que foram captados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. É, Estes são os que não adoram a besta nem a sua imagem. Para a gente o E importante é essa primeira parte aí, é que foram vistos que em tronos, repete a primeira parte aí, vi Lucas. também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Então, foram colocados tronos, e nesses estavam a quem foram dados autoridade para julgar. Agora, Mateus, quem são esses que receberão essa autoridade para julgar? Não sabe vós que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabe se vós que havemos de julgar os anjos. Quanto mais as coisas pertencem a esta vida. Quanto mais as coisas pertencem a esta vida. Então, se tivesses negócio em juízo, pertences a esta vida, pontes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Até o 8. Não, é só do 6 capítulo 6 até o verso 2 só. Ah, então ali até o Pessoal resolveu me dar um 4. parecer que tá certo. Me avisa que eu Eu vou ver se estava tem eu problema. tava entrando aqui para falar isso aqui, né? Que o texto diz assim, ó, vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? São 10 dias no prazo para resolver um negócio, não passa parecer. Daqui um dia eu vou mandar mais, porque não chove. Seu celular tá falando aí, Luquinhas. É, vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Como assim? É o único que julga, não é Deus? O único que tem poder para julgar é Deus? Então, durante esse milênio, vão ser colocados os tronos ali e vai se cumprir esse verso aqui, ó. Os santos que tiverem sido levados com Jesus para lá vão julgar o mundo. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai abrir uns livros? Eu vou chegar lá e vou falar assim: mas e fulano, aquela pessoa era tão fiel na igreja, por que que eu não estou encontrando ela aqui? E aí eu vou poder ir lá no livro da vida dele e encontrar um momento em que se distanciou de Jesus. Ou de repente a gente pode ver aqui o maior criminoso que já apareceu na face da terra. De repente a gente encontra essa pessoa lá. E você fala assim: como assim essa pessoa está aqui? A gente vai lá no livro da vidinha dele e vai ver exatamente o momento que ele se entregou diante de Cristo e se arrependeu de todas as coisas que ele havia feito, né? Então, aí o texto aqui continua dizendo assim, ó: e uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês mesmos essas pequenas coisas? Que aqui ele está falando assim, é, que a Bíblia diz que nós não devemos julgar as pessoas, mas tem muitas coisas que nós precisamos de fazer o nosso julgamento, se é certo ou errado. O que não cabe a nós é condenarmos as pessoas, dar o veredito a um juiz. Esse veredito, ele é prerrogativa de Deus. Nós não podemos fazer isso. Mas os salvos receberão essa autoridade de Cristo, porque, na verdade, ao pé da letra, quando a gente está fazendo isso, a gente está julgando quem? O próprio Deus. Por quê? A gente vai ter a oportunidade de reconhecer
que aí é o nosso parte no julgamento, é olhar se o julgamento de Deus, se ele foi justo ou não. Qual é a acusação de Satanás contra Deus lá no início? De que Deus era injusto, que Deus é um Deus mau, que Deus não é bom. Então, essa o questionamento de Satanás é quanto ao caráter de Deus, da idoneidade de Deus. Então, a gente vai tirar todas as dúvidas, se é que tem alguma dúvida no nosso coração, mas a gente vai poder tirar ali. E a gente, de fato, vai reconhecer que Deus foi justo. E a Bíblia diz que até Satanás vai reconhecer a justiça de Deus. Mas em outro momento, não é aqui. Tá bom? Bom, o milênio, o que que vai acontecer durante o milênio? Lembra que a gente leu lá que durante os 1000 anos, os ímpios, vamos. Lembra que eu falei para vocês que na volta de Jesus os ímpios morrerão, porque o pecador ele não consegue contemplar a glória de Deus. Ao olhar, a contemplar a face de Deus ou a face de Cristo, o pecado é queimado. Ele destrói, então a pessoa perde a vida. E é isso que vai acontecer com os ímpios. Enquanto os santos, eles vão olhar para Cristo e vão gritar: esse é o Deus, eis que a Bíblia diz exatamente esse textual assim: eis que esse é o nosso Deus por quem nós aguardávamos. E eu vou dizer para vocês, eu anseio muito por esse dia. Eu espero muito, muito, muito. Então, durante o milênio, se todos os ímpios morreram e os santos sobem para o céu com Jesus, a terra vai estar desolada e vazia, né? E os justos, eles reinarão no céu, que é o que a gente acabou de ler ali de Apocalipse 20, verso 6, né? Agora, Mary, Uhum. como ficará Oi. a terra esse período? Jeremias 4, 23 a 26. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham sua luz. Então, Observei os montes, não? pode ler. Direito? É até o Observei, 26. isso, observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Isso. Então, o que que Jeremias viu aí? Ele viu uma cidade totalmente desolada, uma cidade sem. E não é uma cidade, né? Ele fala aí que eram quantas as cidades? Ele falam que eram todas as Todas cidades, as né? cidades. Isso. Todas as cidades estavam destruídas. E eu gosto muito dessa versão transformadora, e diz assim: olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não tinha luz alguma. Então, escuridão, porque falta a presença de Deus. Olhei para os montes e para as colinas, e eles estremeciam e balançavam. O terremoto que vai ser ocasionado pela volta de Jesus. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voaram para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. O verso 27 diz assim: assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. Essa, para mim, Deus fecha a visão de Jeremias, dizendo assim: não é o fim definitivo da terra. Espere, tem coisa boa depois. Eu não vou destruir completamente, eu só estou destruindo o pecado. É só o pecado, né? Então,
a terra vai estar o quê? Sem forma e vazia, Vazia. e não haverá nela pessoas vivas. Aí eu pergunto: Satanás está aqui nesse mundo com seus anjos, e o trabalho dele é atazanar a vida dos santos e levar os santos a pecar. Os santos foram para o céu com Jesus. Os pecadores foram mortos por causa do pecado. E agora, o que é que vira de Satanás? Vamos ver então agora quem permanecerá na terra durante os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Lucas, você. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs ele sobre para que não mais enganasse as nações, até que se completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, ele vai É ser preso. isso. Satanás é preso. E às vezes a gente pensa assim, ó, Satanás é preso, acorrentado, né? A gente imagina Satanás numa cadeia literal. Mas é, isso é uma ilusão, como é que fala? É um efeito de linguagem, eu esqueci o termo correto aqui agora. Mas é uma cadeia, que cadeia é essa que Satanás será preso? É uma cadeia de circunstâncias. Quem é que Satanás tenta? Pessoas vivas, não é? Uhum. Se os santos estão no céu e os ímpios já pereceram, morreram, quem é que está aqui para ele tentar? Só os anjos velhos dele, que é que nem ele. Entendeu? Então, Uhum. Vai para ficar que sem objetivo, não vai mexer com nada. não vão fazer nada? É só eles. Imagina assim, é 1000 anos nessa escuridão, porque aí só vai ficar os anjos maus, então não tem luz nenhuma na Terra. E a Bíblia não está falando de sol e lua aqui, porque quando a gente fala de luz, né, aqui, a gente está falando da luz da presença de Cristo, da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, né? Então, quem que Hum, ficará aqui na Terra? Satanás e seus Satanás e seus anjos, né? anjos. É, é, a prisão dele será circunstancial ou simbólica, porque ele ficará 1000 anos sem ter a quem tentar, né? Vai ser o maior Lucas, castigo para ele, porque ele ama tentar os outros, né? é a diversão dele, né? É a razão de ser dele, desse troço malvado. Mary, você pega pra gente Apocalipse 21, você vai ler o verso 10, tá? Mas agora o Lucas vai Apocalipse, Apocalipse 21. 21, né? 21, verso 10. O Lucas é o nosso leitor oficial de hoje, né? Porque é Apocalipse Eu tô, 20. É. E aí, Mateus, você pega Mateus 25, o verso 41, que você vai ler ele mais na frente, tá? Deus, só um pouquinho. É Apocalipse, verso 10, mas Não, do capítulo. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 10. Ah, tá, perdão. É 21, verso 10. Deixa eu só achar. Isso. Mateus 25, e qual versículo? 41. Tá Eu bom. já li esse livro de Apocalipse todo, mas eu não entendi nada, você acredita? Mas a hora que a gente terminar isso aqui, a gente pode fazer o estudo de Apocalipse, porque o Apocalipse a gente só consegue entendê-lo vinculando com Daniel e com os outros textos da Bíblia. Então, não é um livro para Entendi. você ler ele de ponta a ponta, sem assim. Você tem que pegar os 7 selos e entender na cadeia bíblica o que são os 7 selos, né? As Entendi. cartas às 7 igrejas. Então, tem todos uns segredinhos para você entender, mas é lindíssimo, gente. O Apocalipse é fantástico. Ele. Tem coisa ruim? Tem, mas não é para quem escolheu servir Jesus, você entendeu? Essa é a beleza do Apocalipse. vamos lá, Lucas, 25, né? 20 do verso 5 até o verso 7.
Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, É Gog e Gog e Magog, Magog. Gog e Magog, a fim de reuni-las para trabalhar para a batalha. Já era só até o 7 aí, Lucas. É quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Ou seja, bom, terminou os 1000 anos, se ele estava numa cadeia de circunstância, que era porque ele não tinha gente na Terra, então depois de 1000 anos vai ter gente na Terra, né? Gog e Magog é o quê? Uma tribo? Gog e Magog são cidades, né, que tinha lá na época, são símbolos aqui de pessoas, né, que Uhum. estarão aqui na Terra, Não, vão estar na terra, entendi. certo? Então, Certo. o que vai acontecer, né? Os ímpios ressuscitarão e Satanás será solto, porque Será quando você solto. leu aqui, é o quê? É o. Quando completar os 1000 anos, Satanás É, será solto da sua prisão. é, aqui ele está falando, ó, quando começa aqui, no verso 5. Seis. É, o verso 5. É o 5, os restantes dos É, mortos o 5. não reviverão. Esta é a primeira ressurreição. Aí vem a segunda parte dela, que é a que interessa para gente. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminou os 1000 anos. Ou seja, terminou os 1000 anos, os ímpios vão ser ressuscitados. Então, se os ímpios são ressuscitados, agora Satanás tem de novo pessoas para tentar, Uhum. certo? Certo. Tá? Então, os ímpios ressuscitarão e Satanás será solto da prisão. Essa é a resposta da pergunta, né? Bom, para a gente entender o restante agora. Que outros eventos marcarão o fim dos 1000 anos? Tem mais coisa. Apocalipse 21, agora o verso 10, Mary. Vamos lá, 21, verso 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, aí, deixa eu só ler aqui. Ó, a cidade santa começará a ser construída, depois de pronta, irá abrigar os salvos, e fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. É, que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? A descida da cidade santa. Lembra que eu comentei com vocês que desce a cidade santa e Satanás ele vai arregimentar esse pessoal para destruir, né? Então, é isso aqui, ó. O Apocalipse. Repete de novo, Mary, esse texto. Ele é muito lindo, eu gosto muito dele. Repito. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, lembra que eu falei para vocês do tamanho da cidade? Que tamanho que é a cidade de Jerusalém? A Bíblia diz que ela é de 600 côvados, que é equivalente a 600 quilômetros. E esses 600 quilômetros, ela é uma cidade em forma de cubo. Então, ela é 600 quilômetros horizontal, 600 quilômetros na profundidade e 600 quilômetros na vertical.
Eu não sei se isso é um prédio, se é uma cidade, eu não sei como é que vai ser. Até eu ouvi uma pregação no sábado, o pastor falando assim, que na tradução do hebraico é como se a gente pudesse, do grego, é como se a gente pudesse dizer assim, que era uma grande casa com milhares de quartos. E cada um de nós teremos um quarto. Diferente de algumas traduções que a gente dá a entender que seriam mansões. Então, quando a gente pensa assim, em Deus, parece que combina mais com ele, é o pensamento de que nós estamos voltando para a casa do Pai, né? Então, imagina assim, ó, você com a tua família, tá todo mundo espalhado e de repente voltam todos para a casa do pai. Ali todos têm um quarto exatamente igual. Não existe riqueza, não existe pobreza, não existe cor, não existe diferença nenhuma. É todo mundo igual. Então a gente não sabe se vai ser quartos, se vai ser casas, se vai ser mansões. É, esse pedacinho, a Bíblia, a gente só vai descobrir lá, porque Deus conta muita coisa na Bíblia para nós, mas ele deixa um pouquinho de surpresa também, né? Mas a verdade é que ela vai descer também. Então, os ímpios foram ressuscitados, e no momento que eles são ressuscitados, desce do céu a Nova Jerusalém, e a Bíblia diz que ela vai descer ali no Monte das Oliveiras. E aí, Satanás, então, agora tem o quê? Ele tem a quem tentar. E vamos ver agora o que que ele fará com o grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra. Apocalipse 20, verso 8, Lucas. Sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Esse é um pedaço que eu acho muito triste da Bíblia. Fala assim, ó, o que que ele está dizendo para gente? Que o número de pessoas que não aceitam Jesus como seu Salvador pessoal, ele é como a areia do mar. Você já pensou, já pegou um punhado de areia na tua mão? E aí, se ela é de praia do Rio Doce ou se ele é do mar, não faz muita diferença. Mas quando você pega um punhadinho de areia, você consegue imaginar quantos grãozinhos de areia tem ali? Muitos, né? E a, Muitos. e a Bíblia diz que o número dos perdidos é como o número da areia do mar, dos grãos de areia do mar. É um número muito grande, gente, de perdidos. Porque a Bíblia diz que chamados são todos, mas poucos são os que escolhem. Muitas traduções elas colocam como se Deus é que nos escolhesse, mas a Bíblia também diz que Deus escolheu todos. Então, a tradução desse texto ela é um pouco contorcida, né? Porque na verdade assim, ó, Deus chama todos, mas poucos respondem ao chamado, respondem positivamente ao chamado de Deus. A grande maioria responde com um não. Porque a escolha é do ser humano. A escolha de Deus é salvar todo mundo. Mas Deus não me obriga. Ao contrário de Satanás. Satanás faz tudo, artimanha, ilude, faz um monte de coisa para enganar as pessoas. Mas Deus não faz assim. Deus mostra pra gente quem ele é, o que ele fez, e ele prova na cruz o amor que ele tem por nós, mas ele nos deixa escolher o que nós queremos fazer. Se a gente quer aceitá-lo como Salvador ou não, aceitar o sacrifício de Cristo ou não, né? Isso faz total diferença. Então, Satanás reunirá seu exército que será como a areia do mar e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Satanás, ele olha para as pessoas e diz assim: Ei, é o seguinte, nós só temos uma chance agora. Nós participamos da segunda ressurreição. E eu penso assim, o sentimento dessas pessoas
que ouviram falar disso, a hora que ressuscitar, pensa assim, opa, estou aqui na primeira ressurreição. Aí Satanás vai dizer assim, não, amigo, é na segunda. Nós só temos uma solução agora. Nós somos infinitamente maior do que o número desses santos que estão nessa cidade aí, ó. É moleza pra gente, vamos embora destruir eles. É a única chance que a gente tem de continuar vivo. Por isso que ele diz assim, ele vai reunir ao seu exército. Porque todo aquele que não escolhe Jesus, automaticamente escolhe Satanás. Não existe um muro, sabe? Não disse assim, não, eu não escolho Satanás. Não, escolher Satanás é não escolher Jesus. Esse é o lado mais difícil que eu acho, do engano, porque as pessoas, elas acham que escolher Satanás é ver aquela imagem, sabe, que a gente vê nos desenhos animados aí, de um homem de chifrinho, com um tridente na mão, com um rabinho, é achar que é olhar para aquela criatura e seguir aquela criatura. Mas a Bíblia é muito clara para a gente que estar no time de Satanás é recusar o chamado de Deus, é não querer seguir as orientações de Deus. Deus é assim, ele é tremendo. Ele nos dá 1 milhão de oportunidades. E qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Lê verso 9 agora, Lucas, e depois a Mary lê Mateus 25, verso 41. Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Lê, Mary, então, Mateus É eu, 25. não? Mateus, Hã? Acho que Ai, você, é eu, é que eu já tô você, aberto aqui. eu que troquei o nome aqui, Mateus. é Mateus. E Mateus lendo Mateus. Isso. É, Ainda pensei nisso a hora que eu li. O Mateus, ele é o Mateus. então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Gente, é muito forte essa frase, né? Essa versão aqui, ela diz assim, ó. Em seguida, o rei se voltará para os estiverem à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Todos aqueles que não escolheram seguir as orientações de Deus, eles fazem parte do exército de Satanás. E pasmem, quando a gente estuda mais aprofundado Apocalipse, a gente entende que muitos que estiveram nessas fileiras, na fileira que eu estou hoje, de pregando o evangelho, em algum momento se revoltam, se rebelam com esse evangelho e viram os algozes dos pregadores. E, e nós, os que escolhemos servir a Cristo, nós passaremos por perseguições aqui nessa terra, por gente que não quer aceitar essa verdade. E muitos, muitos serão sacrificados. Lembra do texto que o Lucas leu aí, que ele fala da alma dos decapitados, daqueles que foram sacrificados por conta do Evangelho? Muitos já foram e muitos ainda serão. Em muitos países aí nós temos cristãos sendo sacrificados por causa da palavra de Deus. Mas Deus tem uma promessa para nós. A promessa de que aquele que morre por Cristo, ainda que morra, viverá. A morte é passageira. A vida eterna é que nos espera e é nela que nós temos que estar de olho. E é essa certeza, essa esperança que nos diz que
Doenças como Covid, doença como câncer, acidentes, nada disso tem poder diante de Deus. O poder de Deus, ele é maior do que tudo. Deus tem poder, inclusive, sobre a morte. E ele vai nos trazer de volta todos aqueles que morreram confiando nele. Eu creio nessa promessa. Eu tenho a esperança de rever o meu Pai no céu. Eu tenho essa esperança. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus? A morte eterna. Hoje, a gente precisa de entender qual é o propósito de tudo isso. Qual é o propósito do... Qual é o propósito do milênio? Só um minutinho. Deus, ele poderia, quando desce agora, quando dá a volta de Jesus, ele poderia muito bem exterminar todos os ímpios. Em um abrir e fechar de olhos, ele faria novos céus e nova terra, e a gente nem precisaria de ir para o céu. Já poderia ficarmos aqui mesmo, que é onde nós vamos morar com Deus. E é tão lindo essa promessa de Deus, porque ele faz novos céus, nova terra, e ele próprio vai morar conosco, porque nós somos o povo vitorioso. Nós temos a vitória em Cristo Jesus, né? Então, após a segunda vinda de Cristo, inicia, aqui recapitulando, né? Após a segunda vinda de Cristo, inicia o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu, tendo essa oportunidade de julgarmos Deus. E os ímpios, antes de descer o fogo do céu e exterminar, Deus vai dar uma oportunidade. Mas não é a oportunidade de eles se salvarem, mas Deus vai mostrar para cada um deles. Lembra que lá no céu a gente vai poder olhar a vida das outras pessoas, né? Mas do ímpio, Deus só vai dar oportunidade para ele, porque a Bíblia diz que os santos julgará o mundo, mas o ímpio Deus vai mostrar para ele, como se fosse um filminho, todas as oportunidades que eles tiveram de aceitar a Cristo e eles rejeitaram. Essa é um ponto que a Bíblia diz assim, ó, que até Satanás reconhecerá nesse momento que Deus foi justo em não salvá-lo. Nós, durante o milênio, até mesmo a vida dos anjos, a gente vai conseguir entender as escolhas de Satanás, porque hoje, quando a gente olha, dá para a gente entender como um anjo de luz escolhe se rebelar contra Deus? Eu não consigo entender isso, gente. Eu aceito porque a Bíblia diz que foi assim, mas a gente não consegue humanamente entender como, né? Um anjo tem tudo. Era o querubim, ele era o maior no céu, né? Mas as coisas aconteceram e no céu a gente vai entender que Deus deu a ele todas as oportunidades no céu antes de expulsá-lo, a ele e os seus, a terça parte dos anjos, né? Então a terra vai ficar sem forma e vazia, não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos consumidos pelo fogo.
tem alguma dúvida diante do que nós falamos hoje desse assunto? É uma pena, né? O Cristiano não está aqui hoje. Faltou. Aí depois eu assisto, tá gravado aí, outra hora quando eu tiver com tempo aí eu assisto. É isso aí. Ele vai assistir, foi para assistir. Pois é, é um tema muito forte de hoje, não é? Sim. E eu acho que é É, um dos pontos. Pode falar, Matheus. Não, eu não. Eu acho que para mim, é um dos pontos mais bonitos, e aqui eu preciso de dizer para vocês que a igreja adventista, ela é a única que prega esse milênio dessa forma. Eu não conheço outra que tenha essa teologia. A- As pentecostais, as neopentecostais, todas elas acreditam no arrebatamento secreto. E aqui não cabe um arrebatamento secreto aqui, porque se tem um arrebatamento secreto e essas pessoas vão para o céu e as demais ficam aqui, em que momento é que essas outras pessoas que estarão lutando aqui para Deus, né? pode falar. Só um minutinho que eu vou só na farmácia, eu vou só no portão. Pode continuar. Eu vou só no Tá, portão pegar uma fralda, tá? E um colírio, coisa rápida, já volto. Pode. tá joia. Vamos esperar ela voltar, porque é muito importante essa parte aqui. Uhum. Eu não sei, vocês conhecem bastante essa parte da teologia pentecostal sobre o milênio? Vocês conhecem, já ouviram falar ou não conhecem nada? Não, eu não. Você não conhece, né? Eu Você também conhece? não. Não? Eu acho que Não. A Mary conhece um pouquinho, talvez. Mas eu vou esperar ela voltar, porque eu não sei até que ponto que ela conhece. Mas é uma teologia, assim, que quando eu leio a Bíblia, eu não consigo encontrar essa coordenação deles. Eu fiz um curso de teologia, foi até aqui em Palmeiras, uma época, e o meu objetivo era conhecer um pouco mais, né, sobre a teologia deles, e eu ficava impressionada, assim, com as incoerências da professora, ou dos professores, né? Ali, basicamente, a principal, uma delas, né, que era que dava aula de escatologia. E aí eu tinha o quê? Eu tinha 6 meses de batizada, e eu peguei, a gente tinha que fazer um trabalho de alguns temas, eu escolhi exatamente a escatologia bíblica, e eu fui estudar um pouco mais, aprofundei assim na teologia deles, e isso me levou a ter uma certeza, a certeza de que eu estou no caminho certo, porque eu achei, assim, não tem uma frase que a gente diz hoje assim, que tem situações que para a gente acreditar, você tem que ter mais fé do que para acreditar na Bíblia simples, né? E assim, é muita torcegese, eu tenho que torcer muitos textos, tá? Forçar muito, seria forçação de barra mesmo, é forçar muito, muito texto para o texto dizer aquilo que está sendo dito. E aí eu fiz, né, esse meu trabalho foi nesse sentido, de ir mostrando a escatologia deles, e o que eu entendia dentro do texto bíblico, né? E até um tempo desse eu vi esse trabalho, nem sei onde ele anda mais. Mas é impressionante, assim, a forma que Satanás usa, assim, e as pessoas, elas se maravilham, né? Mas a gente tem uma certeza de que as pessoas que acreditam nisso, muitas delas são sinceras.
E Deus não toma, não leva em conta é o tempo de ignorância. Então, o fato de as pessoas estarem lá e a teologia estar errada, ela não é fator determinante de que a pessoa está perdida, porque a pessoa, a Bíblia diz que Deus não leva essa ignorância em conta, né? Que é diferente. Lembra quando a gente começou a estudar? Eu perguntei para vocês assim, eu não sei se o Mateus estava nesse dia, eu acho que o Mateus ainda não estava. Que eu perguntei para vocês assim: vocês estão realmente dispostos a estudar a Bíblia? Porque é impossível estudar a Bíblia e não ter uma vida mudada. Agora, no momento em que a gente tem conhecimento, a gente fica responsável pelo conhecimento que tem. E essa é a diferença. Aquele que não tem conhecimento, como que Deus vai condenar uma pessoa que não tem o conhecimento dele? E muitas pessoas estão iludidas. Então, existem pessoas que estão iludidas e elas não são sinceras, não têm um coração sincero voltado para Deus. Mas existem pessoas que estão iludidas e são sinceras. Então, essas pessoas que são sinceras, mesmo estando iludidas, elas também serão salvas. Entende essa diferença? Que Paulo fala isso, né? Que o melhor era se eu não conhecesse a Bíblia. Mas ai de mim se eu tiver a oportunidade de conhecer e eu rejeitar essa oportunidade. Então, é assim, é uma faca de dois legumes, né? A gente brinca, né? Assim, mas o que é melhor? O melhor de fato é conhecer a Jesus. É ter esse relacionamento com Ele, né? É ser mais próximo dele. Porque quando a gente se apega com Ele, tudo fica mais fácil. Tem coisas que podem até parecer mais difíceis, mas de um modo geral, mesmo no momento mais difícil da nossa vida, se tem Jesus, se torna mais fácil. Passar por um vale. Você teve essa dificuldade, né, Lucas? Há pouco tempo, ali com seu pai, né? E eu tenho Foi. certeza que ter a confiança em Deus, de que Deus estava cuidando de todas as situações, foi o que te manteve em muitos momentos, e foi o que deu à sua mãe a firmeza que ela teve para conduzir a família de vocês naquele momento, né? Eu lembro de você comentar comigo assim, que você não sabia o que que seria se não fosse tua mãe, né? É. E Ali. não sei nem como é que eu posso dizer que ela estava afastada da igreja, né? Foi nesse Aham. momento que ela ficou em jejuou, ficou uma semana só orando o tempo todo. E aí, quando meu pai teve alta, ela voltou para a igreja firme e forte, né? Quer dizer, Deus usou Ela pediu para Deus, se fosse a vontade dele, né? aham. Algum sinal, alguma coisa para se aproximar mais, para ela se aproximar mais. E é tremendo, né? E hoje, assim, ver como seu pai está, de tudo, o quadro que ele tinha, é milagre, né? É, graças a Deus tá bem demais. Então, essas são coisas que Deus vai fazendo para reafirmar a nossa fé, né? Em tudo. E, e essa, a história, né, da escatologia, essa forma que eles pregam, a gente precisa de forçar muito os textos
para encontrar. E hoje, assim, eu fui estudando e eu não conseguia entender como é que era uma coisa tão clara e eles deturpam isso. Hoje eu tenho mais facilidade para entender isso, porque Satanás, ele é tão miserável que ele Oi, engana. gente, cheguei, viu? Demorei, mas cheguei. Então, Satanás, ele é tão miserável que ele engana mesmo as pessoas. Acho que lá no início do nosso estudo, teve um estudo lá que eu falei com vocês também, que a Bíblia tem uma oração de Davi, que ele diz assim: Abra, Senhor, os olhos meus para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, quando eu estava vendo esse estudo ali, fazendo esse estudo Estava falando para eles aqui, Mary, que eu tinha uns 6 meses de batizada, eu fui fazer um curso de teologia aqui em Palmeiras, eu morava aqui na época, e era de uma igreja cristã aqui, que é pentecostal, e aí eu fui fazer esse estudo bíblico lá, estudo bíblico não, era um curso de teologia. E dentro de lá tinha uma professora que ela dava aula na parte de escatologia, a gente tinha que fazer um trabalho de alguns temas, e eu escolhi escatologia porque eu queria uma afirmação de Deus de que se eu estava no lugar certo ou não, porque eu via que a teologia era bem diferente, a teologia da Igreja Adventista. Escatologia? Nome? Escatologia? Escatologia bíblica escatologia é como se fosse a linha do tempo da Bíblia, sabe? Dos acontecimentos, do princípio até o fim. Chama escatologia bíblica. Ah, tá, E, entendi. entendeu? Então eu via muito essa questão do milênio, eles falavam que haveria um tempo, um milênio de paz, né? É, é, e aí, deixa eu até achar o texto aqui que me veio aqui à mente agora. É, tá. É, Mateus, pega Isaías 2, verso 4, e Mary, pega Joel 3, verso 10. Joel 3, né? É, então assim, ó, aí eu comecei a estudar, ia vendo que algumas coisas que eles faziam, que ela falava lá, eu ficava assim, gente, mas eu não consigo entender o que ela está falando com esse texto, porque para mim não casava, eu tinha que forçar muito para o texto falar aquilo, né? E um dia eu estava fazendo esse trabalho e eu deparei com ler para mim é, Jeremias aí. Quem ficou com ele? Mateus, né? Isaías 2, verso 4. Deixa eu ir, Mateus? O microfone está desligado, ele está falando. Ah, e nós, Ué, achei que tava falando aqui. e nós aqui te esperando, sem entender. Aí eu terminei aí que o Lucas falou. Então, Isaías 2, versículo 4, né? Isso. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Não levantará espada nações contra nações, nem aprenderão mais a guerrear. Aprenderão mais a guerrear.
Esse texto de Isaías ele é muito importante e eles falam, esse texto era o que eles usam, assim, que o Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão as suas espadas em arados e suas lanças em bordadeiras. Então eles dizem que isso aqui, ó, as nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Então, esse texto é claro em dizer, eles usam isso aqui em dizer assim, ó, que haverá um milênio de paz. É esse texto aqui que eles usam. E quando eu li isso, eu disse assim, Senhor, então a igreja adventista está errada em pregar esse milênio desse jeito. Espera aí, eu quero entender isso. E eu pensava assim, eu vou ligar para o meu pastor, mas eu pensei, mas meu pastor é adventista, ele vai me dar a explicação adventista, então eu não quero. Senhor, é eu e o Senhor aqui. Aí fiquei até 1 hora da manhã fuçando na Bíblia, tentando entender, procurando texto e pesquisava aqui, pesquisava ali, não tinha celular, né? Assim, internet para poder fazer essas pesquisas assim, porque já tem uns dias, né? Já tem uns anos isso. Eu me converti em 96, então tinha 6 meses, né? Me batizei em 96, isso era no início de 97. E aí eu fui procurar, e aí eu encontrei, agora lê Mary para a gente, por favor, Joel 10, verso 3. Joel 10, verso 3. Estou por aqui aberto. Joel Ah, pode ler. 10. Não, é 3 versus 3 10, não verso é isso? 10. Isso. Ah, tá. Então, deixa eu ver aqui. É que eu tô dando mamar pro neném aqui. Forjar, tá aqui no peito. Forjar espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, aí quando eu li isso, esse texto de Joel, ele está exatamente o contrário do texto de Isaías, não é? Enquanto Isaías diz que as espadas e as lanças serão convertidas em relhas de arado, em foice, o outro texto diz que as foices e os arados devem ser convertidos em lanças. E aí eu fiquei nessa batalha. E agora? O que é verdade desses textos? E voltei porque eu aprendi na igreja adventista que a gente tem um conselho sempre: nunca leia um texto isolado. Sempre analisem e leiam o contexto de que aquele verso está inserido, porque um texto fora do contexto é apenas um pretexto. Ele pode virar apenas um pretexto para justificar uma coisa que não é o que a Bíblia está dizendo. Então, eu vim aqui em Isaías e comecei a ler. O verso 2, vou ler a partir do verso 1. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. Os povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião e sua palavra virá de Jerusalém. Eu acho que essa versão, deixa eu pegar a outra versão aqui. Eu acho que eu estou fazendo confusão aqui. Só um minutinho. É Isaías. O verso 3 diz assim, ó, e muitos os povos, e eles dirão, os homens, né? Vinde, subamos o monte, a casa de Deus, Jacó, para que os ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos
e estes converterão as suas relhas, ou seja, é, é, os homens é que dirão isso, certo? Os homens estarão dizendo: venham para cá, porque aqui vai ter um tempo de paz. Mas aí, quando a gente vai lá para Joel, capítulo 3, o verso 10, né? Aqui, deixa eu pegar. Aqui o que que o texto todo diz, né? Vamos ler aqui a partir do verso 7. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei. Não, tem que pegar mais, vamos ter que ler mais texto aqui, gente. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, vendo que está falando do mesmo assunto. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Aí fala, e lançaram sortes, e também ele vai contando as histórias e tal. E vendeste os filhos de Judá. E aí o verso 7 diz: eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei a tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei os vossos filhos, vossas filhas, na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o diz: proclamarei isto entre os gentios, proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitarai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Ou seja, enquanto haverá um povo, homens, dizendo que haverá um milênio, que haverá paz nesse mundo, existe um Deus que está dizendo: se preparem, eu farei de vocês fortes, porque não haverá paz, haverá guerra. E foi isso que Deus me mostrou naquela madrugada. E ali ele me provou que esse era o caminho, que essa é a verdade bíblica. Independente de placa de igreja, nós precisamos de reconhecer a verdade bíblica e escolher o caminho que Deus tem para nós. Entendem a diferença de servir a Jesus? A diferença que eu digo que é um fio de navalha, essa diferença em fazer parte do exército de Cristo e fazer parte do exército de Satanás. É isso aqui, é entender a Bíblia, aquilo que Deus está querendo dizer, e não aquilo que eu quero que ela diga, porque é aquilo que é mais fácil para eu entender. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês compreenderam o tema de hoje do milênio? Tem alguma dúvida acerca do que a palavra de Deus está nos dizendo? Pra mim tá tranquilo. Tá ótimo. Tem alguma dúvida, Luquinhas? Você está sem microfone. Não, foi bem explicado. É. Bom o Então, estudo de diante hoje. do que vocês viram hoje, vocês querem estar no céu durante os 1000 anos? Sim, Sim, Vocês sentem que Jesus está chamando vocês para passar a eternidade com Ele? Sim, sim, Você deseja, decide a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus? sim. sim. A Mary, você está sem microfone, Mary? sim. Eu apertei, tirei sem querer. É, eu quero dizer para vocês que
fazer parte desse povo de seguidores de Deus, em muitos momentos não é tão fácil, mas tem momentos em que a gente olha assim e fala: a melhor coisa que tem na vida é fazer parte do povo de Deus. Hoje eu vivi esse momento. Eu demorei um pouquinho mais para entrar do que eu tinha prometido para vocês ali no áudio. Eu saí do armazém e eu disse para Deus assim: como eu vou entrar numa classe bíblica agora com o coração do jeito que eu tô, destruída de preocupação com o Theo? É muito, muito difícil. Senhor, eu não tenho condição emocional disso. Eu tô com medo. A tua palavra diz que eu não posso ter medo, eu não preciso ter medo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, mas eu sou humana e hoje meu coração está assim, eu não tô segura, eu tô com muito medo. E eu preciso que o Senhor cuide de mim agora, que o Senhor me ajude, porque o meu plano é chegar em casa e fazer a classe bíblica. E aí, logo depois veio na minha mente para eu ligar para o pastor Celso, que é um grande amigo nosso. Era o nosso pastor até o final do ano. E eu liguei para ele e contei é, a história para ele. E ele conversou um pouco comigo e foi me colocar o Theo, a nossa família aqui em oração. E quando a gente levantou da oração, eu tinha uma paz no coração. Eu tenho a certeza de que Deus está cuidando da gente em todos os momentos. A gente tem momentos que são difíceis. A gente tem momentos que às vezes a gente é tentado até a desistir de acreditar em Deus. Mas tem muitos desses momentos que a gente tem que decidir pela razão e dizer assim: Deus existe e Ele está cuidando de tudo e pronto. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou o fim. Mas no fim tudo vai dar certo para aquele que escolhe estar do lado de Jesus. Pode ser a maior pirambeira aqui nessa vida, mas a vida eterna vai dar certo para todo aquele que creia. Então não esperem, e é isso que o estudo de hoje está dizendo para gente, não esperem milênio de paz aqui. Não esperem um mundo melhor aqui. A gente pode encontrar pessoas que vão melhorando, pessoas que vão caminhando com Cristo, tentando ser pessoas melhores. Nós não podemos desistir de fazer um mundo melhor para os nossos filhos, fazer um mundo melhor para as novas gerações. Mas nós não veremos isso, porque a humanidade ela vai de mal a pior, mas há sim um mundo melhor, a eternidade. E aí é um mundo eternamente melhor e definitivamente melhor. E é nesse mundo que eu quero estar com vocês. Eu quero ter a alegria de chegar no céu e a gente poder se reunir e olhar assim, a gente conheceu Jesus junto. A gente trabalhou junto para salvar mais pessoas. Deusne, Oi, Teuzinho é seu neto ou é seu filho? meu neto. Não, mas Deus está contigo, ele vai ficar É, bom. Em eu nome de tenho Jesus. certeza. Amém. Certeza. Vamos, hoje, nas minhas orações, vou colocar o Teuzinho nas minhas orações. Obrigada, E, eu agradeço. e vai Eu dar tudo certo, eu creio também. Amém. Vai dar. É, assim, Já é deu. muito difícil. A batalha, a vidinha dele tem sido assim, E o Frank acabou de mandar uma mensagem ali que ele também tá com Covid. E a Eu gente tô sabe com, que tá ele, a minha Karen. irmã está com Covid também. É, Eu tenho uma irmã que mora fora, né? Ela mora na ah, Inglaterra. Lá na meu Deus. Inglaterra. E ela, nossa, ela passou mal esses 2 dias para trás. Mal, Ah, mal, mal. Eu até estranhei, porque eu achei que o Covid não estava assim, né? Desse jeito. E então, ela. Só que ela tá melhor, graças a Deus. Mas ela disse que teve umas, sim, tá umas tendo. reações que ela nunca tinha tido antes.
Porque não é a primeira vez que ela pega Covid, entendeu? Ah, então, tem umas conversas aí, né, de bastidores que tem uma nova leva aí, uma nova versão do Covid aí vindo da China de novo, né? De Eu ouvi novo, essa eu ouvi falar. conversa aí sobre isso, né? E depois do Mas assim, carnaval, né? é, é assim, nesse mundo aqui a gente vai estar. Mateus 24 fala disso, né? Vai ser endemias atrás de endemias, epidemias atrás de epidemias, até Jesus voltar. São as formas que Deus vai. São o pecado, né? Vai gerando isso e Deus vai permitindo, porque são mecanismos que Ele permite para que a gente busque mais Ele, que a gente entenda que esse mundo aqui não é mais nosso lugar mesmo, né? A gente precisa de ir para o céu. A gente precisa de abreviar a volta dele. Vamos orar? Vamos. Como que é o nome da sua irmã? Ana Cláudia. Eterno Deus, nós somos muito gratos a Ti pela vida que o Senhor nos dá. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade que nós temos de conhecer a Tua palavra. Senhor, que bom é que nós temos essa oportunidade e nós temos raciocínio, nós temos entendimento e nós temos a direção do Espírito Santo para nos mostrar o caminho certo. Senhor, é tão triste olharmos para a humanidade e vermos tantas pessoas enganadas. Paizinho querido, abra os olhos dessas pessoas para que elas contemplem as maravilhas da tua lei, para que elas contemplem as maravilhas da tua palavra. Senhor, mas não nos deixe julgar as pessoas que estão erradas, as pessoas que estão equivocadas, porque esse julgamento não compete a nós. Mas ajude-nos a olhar para a nossa vida e aí sim fazermos os julgamentos das escolhas que nós estamos fazendo, se elas estão corretas ou não. Paizinho, nesse mundo nós estamos vendo tantas coisas ruins, tantas tristezas, tantas dores, mas nós queremos clamar porque nós temos a certeza de que o Senhor pode e tem poder para resolver todas elas. Então, nesse momento, nós queremos colocar em tuas mãos a Ana Cláudia, Senhor, que o Senhor a cure do Covid. Nós também queremos colocar a Karen, o Franklin, a Camila e o Telzinho, Senhor, que eles sejam também restaurados e curados. Mas a cura deles que não fique apenas aqui nessa vida, nessa terra, mas que seja também uma cura espiritual, uma cura para a eternidade. E que juntos nós possamos estar desfrutando dessa vida eterna ao teu lado, onde poderemos olhar para trás e ver que valeu a pena ter passado esse tempo aqui, mesmo que tenhamos sofrido muito. Mas valeu a pena porque pudemos conhecer a teu Filho Jesus, que deu a vida por nós. E que todos os dias da nossa vida nós nos lembremos disso. E é em nome dele que nós clamamos agradecidos por tudo. Amém, amém e amém. Amém. Deixa eu fazer, só tirar o print que eu gosto de fazer aqui, sempre, né? Pra gente. Ei, meu filho. A foto, deixa eu só arrumar aqui. Deixa aparecer a fotinha aí, né? Porque a gente tinha acordado aqui enjoada. Deixa eu tirar aqui. Aí. Agora foi que eu já vou mandar aqui lá no nosso grupo só para fazer inveja. Inveja em quem não veio, né? Uhum. Deixa aqui. Eu tenho que fazer um negócio aqui primeiro. Bora, Parar mamãe. o. Tem que Sua mãe parar não fez. aqui o. Tem gente aqui enjoada, acordou. Gente, boa noite para vocês. Fica com Boa Deus. noite, tchau, Boa tchau. Fica noite, com com Deus, Deus. gente. Até Tchau, amanhã eu já mando lá, gente. tá? Um Tá, beijo, abraço. fica com Tchau, Deus. Tchau, tchau. tchau.